gente vai ter um casinho clínico para discutir aí e tirar algumas outras dúvidas, tá bom? Qualquer intercorrência, qualquer problema, vocês vão me avisando. Então, o tópico da aula de hoje, o tema da aula de hoje é anestesia em obstetrícia. A anestesia obstetrícia, provavelmente, deve ser uma das anestesias que o anestesista mais realiza ao longo da sua carreira. Então, anestesiar com obstetrícia é uma coisa frequente, começa mesmo quando a gente está fazendo a nossa graduação, né, fazer a graduação na nossa especialização em anestesiologia. Desde o primeiro ano a gente já começa a ter contato e todos os anos a gente acaba passando por estágio ligado à obstetrícia, tá? Pela prevalência, porque realmente a gente é o nosso dia a dia, certo? É muito importante esse tópico de anestesia e obstetrícia, porque uma das coisas mais assim, significativas é a gente saber que a gestante ela vai passar, durante a sua gestação, por várias alterações anatomofisiológicas. E para que servem essas alterações anatomofisiológicas que ela acaba sendo submetida? Para dar adaptações para que atenda as demandas metabólicas, tanto da gestante quanto do feto, e também para preparar o corpo da gestante para preparação para o parto, ou seja, para a fase final da gestação, né? E isso é uma coisa que impõe muito desafio na gente, essas alterações anatomofisiológicas que a gestante tem. Principalmente quando você está diante de uma paciente que já tinha uma comorbidade prévia. Então, imaginem vocês uma paciente com cardiopatia, em que ela vai ter uma grande alteração de todo o seu sistema cardiovascular, ou também do seu sistema respiratório. E isso pode, muitas vezes, descompensar aquele estado de doença que estava controlado e durante a gestação, principalmente nas suas fases finais, essa paciente passar por uma descompensação. Então, por isso que é tão importante a gente saber quais são essas alterações que ocorrem durante a gestação. Elas são, como eu disse para vocês, fisiológicas, certo? Ou seja, elas elas existem exatamente para preparar a gestante para todo o seu processo gestacional, mas também para o parto, só que essas alterações, principalmente hemodinâmicas, elas podem desencadear ou descompensar essas doenças prévias. Então, isso torna para a gente necessário adequações ao manejo anestésico, né? Então, vocês vão ver mais no final da aula que existe uma grande quantidade de modalidades anestésicas que a gente pode praticar. É o que a gente sempre fala, não é uma receita de bolo também, tá? Cada gestante, cada paciente, ela vai necessitar de um cuidado especial, ela vai necessitar de uma técnica diferente, dependendo do quê? Da sua patologia, de quanto está compensada ou não a sua doença, e também da fase gestacional em que isso pode estar ocorrendo. Então, uma das coisas que a gente nota, obviamente, é o aumento do peso corporal da gestante e da sua composição. Então, você já nota aí que eu já estou dizendo para você que a gestante, ela vai ter um aumento de água corporal entre 6,5 a 8,5 litros. Onde que vai se concentrar essa água? Essa água se concentra no feto, essa água se concentra na placenta, essa água se concentra no meio extracelular dessa paciente, tanto que é comum a gente ver a gestante com edema, né? Então, a gente nota que é um incremento importante de água corporal que a gestante passa. Outra coisa que a gente nota é o aumento do volume sanguíneo. A gestante, ao longo da gestação, ela tem 1.500 a 1.600 ml em média de volume sanguíneo. Isso, por exemplo, numa paciente cardiopata, é um volume que pode descompensar essa paciente. Pode, por exemplo, levar ela a um edema agudo de pulmão. Uma coisa interessante é o seguinte, apesar do volume sanguíneo aumentar, o plasma, né, a parte líquida do sangue, ela aumenta muito mais que a massa eritrocitária. Então, essa paciente, apesar dela ter um aumento de volume sanguíneo, esse volume é principalmente à custa de plasma. Então, por isso que é tão comum a gente encontrar gestantes com anemia, né? Uma anemia, assim, uma anemia que
poderíamos até dizer que seria uma anemia fisiológica, né? Mas vocês já percebam que esse aumento de plasma, esse aumento de volume sanguíneo, ele já está preparando essa paciente principalmente para as fases finais do parto, porque a gente acaba tendo, independente da via de parto que vai ser escolhida ou necessária, uma perda sanguínea. Então, você tem aí um aumento do volume de distribuição dos fármacos, isso altera, isso altera a dinâmica dos fármacos no organismo dessa gestante, certo? Você tem também alterações do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que promove o quê? Promove um aumento da retenção líquida nessa gestante, né? Você vai ter retenção de sódio, você vai ter retenção de água, e, em contrapartida, também você vai ter aumento de excreção de algumas substâncias, principalmente albumina e algumas proteínas. Então, veja bem, você está tendo excreção de albumina, você está tendo um aumento do sistema renino-angiotensina, o que é uma retenção de sódio e água. A pressão coloidosmótica ela ficou diminuída nessa paciente e ela reteve mais água. Isso, invariavelmente, vai levar a edema. Então, a gente observa que as gestantes, em maior ou menor grau, sempre elas vão apresentar algum grau de edema. Isso é importante, inclusive, na nossa execução da nossa técnica anestésica. Continuando a parte das alterações, a gente nota na gestante que o débito cardíaco, ele aumenta o débito cardíaco entre 30% a 50%, né? E você tem esse aumento graças a quê? Porque o débito ele é o produto da frequência cardíaca com o volume sistólico. Você vai ter tanto um volume sistólico, aquele volume de enchimento do coração, né? Que está intimamente ligado à pré-carga e à pós-carga, né? Principalmente pré-carga. Então, você tem esse aumento, né, do volume sistólico, você tem um aumento da frequência cardíaca, e isso, como consequência, você vai ter um aumento do débito cardíaco. Quando uma paciente, ela é uma paciente rígida, que ela não tem uma cardiopatia prévia, isso é benéfico, isso vai ajudar ela, principalmente nas fases finais de parto. Entretanto, se você pega uma paciente que tem uma valvulopatia cardíaca, se você pega uma paciente que tem uma insuficiência, principalmente diastólica, isso pode ser um problema muito sério de levar a descompensação, vai ser provavelmente uma gestação difícil, uma via de parto também, o parto também vai ser bem complicado, e aí o anestesista vai ter que ter um refino, um manejo anestésico especial para essa paciente. A pressão arterial média, ela, embora o nosso débito aumente, em consequência do aumento da frequência cardíaca e do volume sistólico, a pressão arterial média, de uma certa forma, ela diminui em torno de 5%, ou até se mantém mais ou menos estável. Por quê? Porque nós temos uma diminuição da resistência vascular sistêmica, principalmente pelos hormônios da gestação, estrógeno, a progesterona, prostaciclina, prostaglandinas, óxido nítrico, tudo isso diminui a resistência vascular sistêmica e, no cômputo geral, a pressão arterial média acaba não tendo, em condições fisiológicas, não estamos falando de patológico, você acaba não tendo um aumento significativo. A mesma coisa é a pressão venosa central, que é aquela pressão que a gente consegue ver, por exemplo, num catéter venoso central instalado na veia cava superior, que você não tem um aumento significativo, por quê? Embora você tenha tido um aumento de volume sistólico, a resistência vascular sistêmica diminuída, ela faz um contrabalanço disso em condições fisiológicas. É interessante que essas alterações, elas não desaparecem logo após o parto. Então, a gente tem que tomar um cuidado especial no puerpério imediato, e elas podem durar até 12 semanas, certo? Geralmente, elas entre 4 a 12 semanas é que elas vão retornar aos valores pré-gravídicos. Bom, lembrando que isso é importante, essa mudança na hemodinâmica da gestante, por quê? Por exemplo, a perda sanguínea durante um trabalho de parto normal é de 500 ml. E já numa cesariana, sem intercorrência, é em torno de 800 a 1.000 ml na cesárea. Realmente é uma coisa muito interessante quando a gente vê esse tipo de... Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver uma cesárea, porque a perda sanguínea ela é realmente grande. Se você vê ali num espaço tão curto de tempo, uma perda sanguínea tão grande e a paciente não descompensar. Isso graças
a essa adaptação que foi construída ao longo desses meses. Eu lembro que quando eu trabalhava na cidade de Ladário, tinha um cirurgião do trauma que ele auxiliava uma ginecologista, uma obstetra, a fazer as cesáreas. Ele era cirurgião do trauma e, no entanto, ele ficava assustado, ele ficava impressionado com a quantidade de sangue que se perdia numa cesárea. Mas isso, obviamente, a paciente lá está adaptada para isso. É lógico que tem algumas situações que atrapalham essa hemodinâmica. Então, por exemplo, a compressão aorto-cava, que o útero gravídico, ele causa sobre a cava e sobre a aorta, ele muitas vezes ele pode descompensar essa paciente. Então, é muito comum a gente ver quadros de hipotensão, certo? Em pacientes, por exemplo, quando a paciente já está mais na fase final de gestação e fica em decúbito dorsal. Comprime a veia cava, diminui o retorno venoso, o paciente faz a síndrome da hipotensão supina na gestante, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? O sistema útero-placentário, ele não possui autorregulação, ou seja, ele depende da pressão arterial média materna. Ou seja, quando a gente tem uma gestante, a gente está diante do trabalho de parto de uma gestante, a gente tem que tentar, ao máximo, manter a estabilidade cardiovascular dessa gestante, porque o sistema útero-placentário, ele não consegue fazer uma autorregulação e manter nos níveis, por si só, manter os níveis adequados para o feto. Então, é dependente realmente da circulação materna. Por isso que a gente tem que evitar principalmente os quadros de hipotensão durante o trabalho de parto. Então, a gente tem também que evitar e tratar adequadamente o bloqueio simpático, porque as nossas anestesias, elas fazem essencialmente bloqueio simpático. Os tipos de anestesia que vocês vão ver aqui mais praticados na gestante, quais são? São os bloqueios de neuroeixo. E os bloqueios de neuroeixo, eles vão fazer bloqueio simpático. E muitas vezes bloqueios simpáticos extensos. Isso pode, com essas alterações anatofisiológicas que a paciente apresenta, apresentar quadros graves de hipotensão, e isso é muito ruim para o feto. Então, a gente tem que estar preparado para tratar. Então, é até uma certa rotina nossa, quando a gente vai, principalmente vocês quando forem passar no estágio, né, vocês vão ver que a gente, quando vai fazer uma anestesia numa gestante, a gente já deixa um vasopressor diluído na seringa, porque é esperado que com bloqueio ela vá fazer uma hipotensão. E a gente tem que tratar, prevenir, inclusive que faça, não só tratar, muitas vezes prevenir. Quando você já percebe que vai ter um grau de hipotensão, você já tem que estar corrigindo. Seja com volume, só que o volume demora, mas principalmente com o uso de vasopressor. A gestação é algo muito interessante, pessoal. Esse fenômeno da autotransfusão que eu coloquei aí, o que é? A gestante, quando ela acaba de ter o bebê e faz a sua dectação da placenta, a involução do útero, ela promove uma autotransfusão, ou seja, aquela quantidade grande de sangue que tem no útero, ele é jogado para a corrente sanguínea e em torno de 500 ml retorna para a circulação, ou seja, ela praticamente, ela quase que o volume de perda que ela tem, ela se compensa dessa forma. A gente também encontra algumas alterações, como edema periférico, hemorroidas, varizes nas pacientes, principalmente pela questão da compressão da cava, né? E a gente tem também, nas gestantes, tem um risco sempre aumentado de tromboembolismo, assim, independente dela apresentar alguma trombofilia, ela já existe um risco aumentado de tromboembolismo. Outra coisa interessante em relação à alteração é o engurgitamento dos vasos peridurais. Próximo do espaço peridural, a gente encontra uma quantidade considerável de vasos. Esses vasos, por alterações anatômicas, eles também se encontram engurgitados. Isso aumenta a pressão no espaço peridural, o espaço peridural fica diminuído na gestante. Então, quando eu faço lá uma RAC, eu faço uma peridural, faço qualquer bloqueio, aquela dose, aquela quantidade de anestésico que eu fiz, ela se difunde para níveis muito maiores, ou seja, eu tenho uma anestesia muito mais intensa. Então, por isso que a gente sempre tem que ser muito cuidadoso, cauteloso na execução da anestesia da gestante, porque a gente pode, inclusive,
deixar essa anestesia em níveis medulares muito altos, e isso ser ruim tanto para a mãe quanto para o feto, tá? Então, a síndrome da hipotensão supina eu já falei, né? É essa compressão aortocava que a gestante apresenta. Isso não é só na hora da anestesia, mesmo a gestante, na hora que ela, já nas fases mais avançadas da gestação, só o fato dela deitar e comprimir, muitas vezes ela tem ela faz hipotensão, fica com mal-estar, turbação visual, sudorese, e o tratamento disso se é durante a anestesia, óbvio, a gente vai fazer vasopressor também. Se é no dia a dia, às vezes é alguém que você está atendendo, alguém que passou mal em casa, é só pedir para essa paciente sair da posição supina, ficar em decúbito lateral esquerdo, que vai retornar aos valores normais. O ritmo tá bom, pessoal? Sim, professor. Então, vamos continuar. Bom, as alterações não param só nas alterações cardiovasculares, embora elas são extremamente importantes. Nós temos também várias alterações, por exemplo, respiratórias, né? Então, a paciente, por engurgitamento da via aérea, ela tem uma chance de... A via aérea acaba ficando edemaciada, então existe um risco maior de lesão durante, por exemplo, uma manobra de intubação. Além disso, as alterações anatômicas da paciente, seja pelo aumento da obesidade, pelo edema, ela pode, tem alguns trabalhos que falam que a chance de você encontrar uma via aérea difícil numa paciente aumenta em 8 vezes. E você vai notar o seguinte, que você tem aumento do espaço no corpo, você tem aumento da frequência respiratória, você tem aumento do consumo de oxigênio. Só que existe uma coisa aqui que é extremamente importante, que eu quero que vocês notem aqui, que é a capacidade residual funcional, ou seja, é a capacidade que a paciente tem de volume residual, ou seja, aquele volume que durante um período de apneia ela vai conseguir aproveitar aquele volume residual que existiu durante a expiração. E isso está diminuído. E por que isso é interessante quando eu tenho uma capacidade residual funcional diminuída? Essa paciente ela tem uma tendência a desenvolver hipóxia com muito mais precocidade. Então, só para vocês terem uma ideia, se eu vou fazer uma indução anestésica, uma anestesia geral, coloco oxigênio e deixo o paciente pré-oxigenando por mais ou menos 1 minuto, ou 2 minutos. E, de repente, o que acontece? E aí eu faço os anestésicos, o paciente entra em apneia. Esse paciente, por exemplo, se é um paciente rígido, magro, você vai ter aí 3, 5 minutos, às vezes, para entubar o paciente, ele não vai desaturar. Em compensação, uma gestante, quando você vai fazer uma anestesia geral, ou por algum outro motivo você vai ter que entubar uma gestante, você dá oxigênio para ela respirar, faz a denitrogenação, né, a pré-oxigenação nessa paciente. Quando você retira para entubar essa paciente, dali 30 segundos a saturação dela já começa a cair. Isso é em consequência, principalmente, da capacidade residual funcional diminuída que a gestante apresenta, tá? Então, assim, não precisa que vocês gravem exatamente esses valores, mas é interessante que você entenda a dinâmica de como essas coisas acontecem, tá? O volume gástrico também, ele fica aumentado, o volume gástrico, o pH gástrico fica diminuído na gestante. Isso é por interferência tanto hormonal quanto mecânica. Então, o próprio útero gravídico, ele atrapalha, de certa forma, a peristalse, né? Então, você tem uma diminuição do esvaziamento gástrico. A ação hormonal também, principalmente da progesterona, dificulta esse esvaziamento gástrico. Você tem também, por ação hormonal, um relaxamento do esfíncter esofagiano inferior e predispõe essas pacientes a desenvolvimento de refluxo. Então, vocês já notem aí que a chance de você ter um refluxo ou uma broncoaspiração durante a anestesia geral, ela é aumentada na gestante, certo? Outras coisas, né? O limiar de dor aumenta, ou seja, essa paciente ela tem um limiar de dor aumentado para ela poder suportar, principalmente, um trabalho de parto, certo? Ou parto cesariano também, de certa forma, pós-operatório. A gente percebe que elas também acabam possuindo um aumento do limiar de dor
nas fases finais da gestação. O fluxo sanguíneo renal, ele aumenta também, certo? E a sensibilidade aos anestésicos locais, como eu já disse para vocês também, assim como os anestésicos gerais também, ele aumenta, ou seja, a gente precisa de doses menores para fazer os efeitos desejados, ou até um efeito maior do que habitualmente a gente faria numa paciente não gestante. Você tem alteração também no sistema de coagulação dessa paciente, então a contagem de plaqueta ela diminui, geralmente em torno de 10%, certo? Em compensação, ela acaba, pelo aumento de alguns fatores de coagulação, ela acaba tendo um aumento da hipercoagulabilidade, de uma forma geral, exatamente para permitir que essa gestante sangre o menos possível durante o parto. Então, quais são os cuidados pré-operatórios que a gente tem que ter, né? Então, é o seguinte, primeira coisa é o seguinte, saber se essa cirurgia é eletiva ou é uma cirurgia de emergência. Então, cirurgia eletiva é aquela cirurgia que a gestante internou para fazer ou induzir um trabalho de parto, ou fazer uma cesariana eletiva, certo? Essa paciente, o ideal é que ela passe na consulta de avaliação pré-anestésica, com o anestesista orientá-la em relação às questões da anestesia durante o parto. É extremamente importante, isso aí acalma a paciente fica muito mais tranquila, porque quando a gente faz uma anestesia, por exemplo, uma cesariana, ela vai perceber algumas alterações decorrentes da anestesia, e quando a paciente não está preparada, ela assusta. Então, imagine vocês com uma anestesia de uma cesariana, que fica efetiva, ela fica mais ou menos a nível de T4, que é a altura do mamilo. Imagine ela sentir que aquela região está anestesiada, e, de certa forma, dá um certo desconforto, um certo peso para respirar, ela começa a estar entrando em insuficiência respiratória e tendo algum problema, quando, na verdade, não está. E quando ela sabe disso, ela reage de forma muito mais tranquila, ela costuma ter um parto cesariano muito mais tranquilo. E a cirurgia de emergência, obviamente, a gente sabe que a cirurgia de emergência, os riscos são muito maiores, tanto para a mãe quanto para o feto. Então, sempre que possível, fazer uma anamnese cuidadosa, um exame físico adequado também, quando é possível, porque principalmente as emergências obstétricas, elas às vezes acontecem numa velocidade tão grande que em 5 minutos o bebê tem que estar fora do ventre materno. Então, muitas vezes, realmente não vai dar para a gente fazer. Aferir os sinais vitais sempre antes de começar uma anestesia. O jejum tem que ser um jejum adequado, quando possível. Obviamente, nas situações de urgência e emergência, você não vai fazer jejum, certo? E principalmente se a paciente não tiver jejum, você tem que estar mais atento, você tem que ter o aspirador já disponível, você tem que ter estrutura para intubação, tudo prontinho na sala. E saber em relação às medicações que ela está fazendo uso, principalmente atentar para o uso de anticoagulantes, que é um fator que muitas vezes vai interferir na nossa técnica anestésica. Como eu já disse para vocês, elas têm um risco aumentado de broncoaspiração, um risco aumentado de hipóxia, e essas alterações anatômicas, elas muitas vezes dificultam a execução da técnica. Então, imagina você que é uma paciente que fica muito edemaciada, ela pode dificultar, por exemplo, você achar o local correto de fazer uma anestesia peridural ou raquianestesia. Tudo bem? Estão me ouvindo? Professor, uma coisa. O senhor, então, acha melhor que a paciente esteja em jejum ou que não esteja? Não, a paciente preferencialmente esteja sempre de jejum. Eu sei que para a questão anestésica é melhor, mas é porque, se eu não me engano, eu tinha lido no manual da FEBRASO que deveria, já estavam, tendo novos estudos sobre isso, justamente porque a paciente se sentia mais ansiosa e tudo, entendeu? Se ela ficasse sem comer por muito tempo. Na verdade, assim, pelo ginecologista, né? Se ele puder acabar de dar uma refeição saborosa para o paciente, para ele é o ideal, entendeu? Só que a gente sabe que existem os outros riscos. E é nisso que eu vou dizer, exatamente dizer aqui. Quando a gente fala em jejum, é o tempo adequado de jejum que existe para qualquer tipo de cirurgia. Então, não é porque ela é gestante, que ela tem um risco aumentado de broncoaspiração, que ela tem que fazer um jejum maior. Não é isso. Hoje existe uma tendência de abreviação de jejum, mas ele não é feito
de qualquer forma, com qualquer tipo de dieta. Como que seria isso? É o que eu vou mostrar agora aqui no próximo slide, que é exatamente isso. A gente sabe que é um paciente que tem um estado emocional alterado, a gente sabe que o jejum prolongado, ele piora muitas vezes o esvaziamento gástrico e ele diminui muito o pH, isso torna-se um risco. Então, ela tem que ter um tempo adequado de jejum. E o que seria esse tempo adequado de jejum? Alimento sólido e leite, o leite, apesar de ser líquido, né, ele leva bastante tempo para fazer a digestão. A gente considera 8 horas, em alguns lugares 6 horas. Mas ela pode, por exemplo, fazer uma dieta leve, com suco, chá, bolacha, torrada. Isso aí, em 6 horas é suficiente. E ela pode, inclusive, e deve até ser orientada a fazer o uso de líquidos claros. Água, suco sem polpa, chá, café. A gente fala líquido claro pela facilidade de gestão, não pela cor dele. Você vê que o chá e o café com 2 horas é suficiente. Entendeu? Então, o que a gente fala é isso. A paciente ela não deve ficar sem jejum, mas ela precisa de ter jejum. Por quê? Ela desatura mais rápido, ela tem uma tendência maior à broncoaspiração, ela tem uma dificuldade maior de via aérea, e principalmente o alimento sólido, quando ele cai numa via aérea, além da pneumonite química que ele faz, ele pode fazer um quadro obstrutivo grave e fatal. Então, é por isso que a gente recomenda o jejum, mas ele tem que ser feito com cautela, não é o jejum exagerado. Entendeu? Entendi sim, obrigada. Certo? Então, eu vou falar um pouquinho agora das técnicas, né? A preferência, hoje, principalmente a preferência nacional, é a anestesia de neuroeixo. Então, existe alguns países europeus, principalmente, onde se pratica muito anestesia geral para fazer cesariana. Aqui no Brasil, a gente não tem essa tradição. A gente acaba fazendo anestesia de neuroeixo, a gente acha muito mais seguro fazer anestesia de neuroeixo, o índice de complicação a gente considera que é menor, e lá, na verdade, como existe uma quantidade muito maior de parto normal, sendo que, obviamente, as cesarianas são as situações de risco ou de exceção, por isso que talvez lá se pratique mais anestesia geral para a cesariana, por exemplo, que não é o nosso caso aqui, tá? Então, como que funciona? Isso aqui, quando vocês estiverem no site, vocês vão aprender lá. A gente vai fazer a asepsia, certo? Com clorexidine, aqui já foi feito. A luva estéreo, então toda essa região aqui você vai passar o antisséptico, tá? Vai passar o antisséptico, colocar os campos, a luva tem que ser estéreo. Aí você vai palpar a crista ilíaca posterior. Geralmente a gente usa uma compressa aqui, porque essa aqui fica uma região de interface entre que está contaminado ou não. A gente geralmente costuma colocar uma compressa aqui para palpar. Palpar quem? A crista ilíaca posterior, tá certo? Você vai palpar a crista ilíaca posterior de um lado, palpa a crista ilíaca posterior do outro lado. Você vai ter uma linha imaginária que se chama Duffier, que ela está mais ou menos no corpo vertebral de T4. Tá? Então, próxima dessa região, você vai palpar com o seu dedo e você vai tentar procurar uma depressão entre um processo espinhoso e outro. Aqui a gente tem os processos espinhosos. Então, essa depressão que existe, a gente vai tentar palpar. Certo? Aí você vai com a agulha. No caso, aqui você vai fazer tanto o trajeto ou da ráquea ou da peridural. Eu vou mostrar já a diferença para vocês. Você vai passar vou voltar aqui, pela pele, tecido celular subcutâneo, ligamento interespinhoso, primeiro, supraespinhoso, ligamento interespinhoso. Aí você vai encontrar o ligamento amarelo, que seria esse, e logo após o ligamento amarelo, você vai ter um espaço, que tá vendo? Nota aqui, ó, entre o ligamento amarelo e esse outro aqui, que seria a dura mater, certo? É um espaço virtual. Quando, por exemplo, você chega com uma agulha de peridural e você está fazendo um sinal que a gente chama injeta-ar, que a gente chama de dogliote, você vai abrir esse espaço peridural. Aí você vai saber que você chegou no espaço peridural. Então, o espaço peridural é o espaço que está entre o ligamento amarelo e a dura mater. Aqui ele depositou anestésico no espaço peridural. A raquianestesia nada mais é do que eu transfixar esse
essa dura mater, que junto já está aracnoide junto, né? Então a anestesia subaracnoideia. Notem aqui que tem a medula espinhal, só que no espaço que a gente escolheu aqui, entre L3, L4, L4, L5, às vezes até entre L2 e L3, você não tem medula espinhal. Você, no máximo, vai ter as raízes que saem da caudequina, tá? Então, por isso que é seguro fazer os bloqueios de neuroeixo, a raquianestesia sempre nesse espaço, e a peridural ela pode ser feita nos outros, porque a gente, teoricamente, não chega até o espaço subaracnoideu, teoricamente, não é para acertar, não vai estar na medula, mas você pode fazer peridural em qualquer nível da coluna. A RAC não. A RAC é sempre abaixo de L3, L2, L3, L3, L4, L4, L5, tá bom? Então, aqui é uma raquianestesia. Aqui, deixa eu ver. Note que é uma agulha bem mais fina, o volume de anestésico que eu injeto é muito menor numa raquianestesia, tá? Na gestante, a velocidade que eu vou injetar é muito menor, porque quanto maior a velocidade que eu injeto o anestésico, no caso a bupivacaína, que é o anestésico padrão para fazer uma raquianestesia, quanto mais rápido eu injeto, mais alto o nível ela vai ficar. Então, se eu injetar muito rápido nessa gestante, ela pode atingir níveis torácicos muito altos, até níveis cervicais, e essa paciente até ficar inconsciente, o que a gente chama de RAC total. Aqui é uma anestesia peridural, você nota que a agulha da peridural é mais grossa, então, primeiro a gente faz uma anestesia local com lidocaína e depois a gente faz a anestesia peridural. Notem que aqui, ó, está sendo introduzido um catéter. E o catéter chama catéter de peridural. Ele é extremamente importante quando a gente fala em anestesia para gestante, tá? Para analgesia de parto, principalmente, o catéter peridural, e já vocês vão entender o motivo. Aqui, novamente, ó, aqui é uma peridural que está sendo executada, né? Notem que ele está passando o catéter aqui. Ele tira a agulha e fica só o catéter. O catéter fica, então, saindo da pele, mas locado lá no espaço peridural. E da ponta do catéter eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer a injeção de anestésico local. Então, boa, mas aqui, ó, ele mostrou um kit de duplo bloqueio. O que é isso? Eu tenho uma agulha peridural, eu tenho uma agulha de RAC fina, que você nota que ela consegue até, inclusive, passar por dentro da agulha de peridural. Eu tenho uma seringa, é uma seringa diferente, chama seringa de perda de resistência, certo? Aqui está o catéter, aqui é só um filtro, e aqui é por onde eu conecto a minha seringa com anestésico para injetar, certo? Para que serve esse catéter de duplo bloqueio? Ele presta-se principalmente para analgesia, quando eu quero fazer uma analgesia de parto combinada, ou seja, uma analgesia peridural mais raquianestesia. Já a gente vai entender o motivo de fazer uma peridural associada a uma raquianestesia para fazer analgesia de parto. Sempre nos cuidados pré-operatórios, a gente saber em relação aos anticoagulantes, que a paciente, se ela possa estar usando ou não. Às vezes a paciente precisa de suspensão de 4 a 5 dias, se for uma paciente eletiva. Se for uma situação de urgência, por exemplo, você vai fazer uma vitamina K e fazer plasma para essa paciente, que geralmente é o recurso que a gente acaba tendo. Mas é muito comum hoje, principalmente, antigamente não se fazia tanto, não tinha, o pessoal fala, nossa, mas todo mundo hoje tem trombofilia, né? Toda hora chega uma gestante de trombofilia. Antigamente não tinha nada disso, não é que não tinha nada disso, não pesquisava nada disso, né? Já existia, provavelmente, é que não se pesquisava. E essas pacientes, elas chegam fazendo uso de anticoagulante, principalmente a heparina de baixo peso molecular, o famoso Clexane. Pode estar também usando a heparina alfacionada, o liquemina, né? Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, eu preciso saber, quando eu estou falando da heparina de baixo peso molecular, se ela está tomando uma dose profilática, por exemplo, ela descobriu que tem uma trombofilia e está fazendo uma dose baixa de heparina de baixo peso. Eu preciso que tenha sido suspenso 12 horas antes do horário que eu vou fazer a minha anestesia de neuroeixo, ou seja, a minha RAC ou a minha pele. 12 horas antes, a paciente não pode ter feito uso. Por quê? Porque corre o risco dela fazer um hematoma no neuroeixo, comprimir raízes nervosas, comprimir medula e essa paciente ficar paraplégica. Ou se ela está fazendo uma dose alta, por exemplo, um tratamento. Vamos supor que ela teve uma trombose e está usando a heparina de baixo peso
como estratégia de tratamento. Aí o tempo de suspensão da última dose tem que ser maior, tem que ser de 24 horas. Então, profilático 12 horas, terapêutico 24 horas. O AS, de certa forma, a gente não suspende, pensando em anestesia de neuroeixo. É lógico que a maioria dos obstetras, eles acabam tendo medo de sangramento intraoperatório, eles acabam suspendendo tudo, entendeu? Mas o que a literatura preconiza é isso, tá? Então, anestesia. Então, nós temos as vias de parto normal, parto cesariano, né? Principalmente no nosso país, isso aqui é uma coisa meio complexa, né? Porque as indicações de parto normal e parto cesariana dependem de várias coisas. Depende de onde você está, depende do nível socioeconômico, depende da legislação, hoje até da legislação local, né? Então, mas não vamos entrar no mérito dessas discussões agora, né? Vamos pensando aqui no parto normal, o que é preciso para um parto normal ser bem sucedido. Ele tem que está sendo feito num ambiente confortável para o parturiente. A gente tem que ter estrutura para tratar possíveis complicações e suporte para a parte cirúrgica caso necessário. Então, assim, tem umas coisas bonitas que estão na moda, né? Que vai fazer o parto com a doula em casa, vai fazer, às vezes, um parto normal, um lugar que não tem estrutura. Quando tudo dá certo, ótimo. Só que existe uma porcentagem que vai dar errado. E para essa porcentagem, você tem que ter uma estrutura bem montada. Porque não é raro a gente ver. O paciente está indo tudo bem, trabalho de parto, de repente, faz uma complicação materna, uma complicação fetal, desce correndo para dentro do centro cirúrgico. E a gente tem que resolver aquilo em menos de 5 minutos. Imagina se a paciente está na casa dela. Alguém vai ficar com sequela, certo? Então, apesar de todas eu acho que a gente tem que, obviamente, a gente tem que buscar o melhor, se modernizar, mas a gente tem que saber que as coisas... o anestesista que sofre menos é aquele anestesista que imagina que as coisas vão dar errado. Não é pessimismo. É porque quando você começa a imaginar que vai dar errado, a chance de dar errado é menor, tá? Pode muitas vezes ser realizado com ou sem analgesia, isso vai depender do local, da paciente, de como está o parto. Obviamente que a gente sabe que a dor, apesar de ser algo fisiológico, né? Se ela for intensa e persistente, ela vai ter alterações neuroendócrinas, metabólicas, inflamatórias nessa gestante. Isso vai complicar o binômio materno-fetal, certo? E a gente sabe também que a dor no primeiro estágio ela é relacionada principalmente à dilatação do colo uterino, aqui ao alongamento do segmento inferior e das contrações uterinas. Então, são as fibras, né, de T10L1, que são as fibras C. O segundo estágio é mais aquele estágio do período expulsivo, que é a distensão pélvica e perineal. Então, aí mais relacionado ao nervo pudendo, S2 a S4. Isso é importante a gente saber, por quê? Por exemplo, se eu vou fazer uma analgesia de parto, adianta eu fazer uma analgesia. A mulher começou a ter o parto agora, começou a ter a contração agora. A fase que mais dói, está do início da dilatação do colo uterino, desse tempo de dilatação do colo uterino. Adianta eu fazer, por exemplo, uma anestesia só da região perineal, do pudendo? Não adianta, ela vai sentir dor do mesmo jeito. Da mesma forma que às vezes eu faço uma peridural, como a dose que eu vou usar é muito diluída, e eu faço, por exemplo, uma anestesia peridural onde eu não consigo fazer uma anestesia adequada para a pelve e para o períneo, durante o período possível, essa paciente pode ter incômodo, apesar de, durante a evolução do trabalho do parto, ela teve uma dor diminuída ou menos intensa por causa da anestesia que eu fiz. Então, para anestesia parto normal, existem os métodos não farmacológicos, né? E hoje a enfermagem faz isso com maestria, esses métodos não farmacológicos, né? E que preparam realmente a gestante. Eu acho que ajuda bastante a gestante. Existe a possibilidade de fazer analgesia sistêmica, mas essa analgesia sistêmica ela é muito complicada. Porque você fazer analgesia sistêmica, ela invariavelmente ela vai agir sobre o feto. E o que mais se faz com a analgesia sistêmica? São os opioides, certo? Então, o que eles usam muito é a dolantina, mas a dolantina, nem com o analgésico, a gente tem utilizado mais, pelos efeitos colaterais. Então, a analgesia sistêmica, ela não é tão eficiente e existe uma considerável chance de efeitos colaterais. Então, ela costuma ser a menos praticada nos serviços que oferecem analgesia de parto. E o ideal são os bloqueios regionais, que vai depender do quê? Vai depender do tipo de anestesia,
certo? Vai depender da evolução do trabalho de parto, o período, se está no período expulsivo, se está no começo do trabalho de parto, obviamente da preferência do anestesista, a técnica que ele domina mais, tá? Então, são vários fatores que vão influenciar. Então, por exemplo, eu posso fazer uma anestesia para parto normal com uma raquianestesia? Sim. Eu faço uma raquianestesia com uma dose bem menor do que eu faria, por exemplo, uma cesariana, onde eu vou anestesiar principalmente a região perineal. Isso aí, geralmente, a raquianestesia, quando eu faço só a raquianestesia, é quando aquele paciente já teve dilatação total, já começou o período expulsivo, e eu preciso anestesiar a região perineal. Eu posso fazer uma peridural contínua? Posso fazer uma peridural contínua, principalmente para as fases iniciais do parto, certo? Onde a dilatação do colo, a distensão da parte inferior do útero, que são as grandes, que causam mais incômodo, mais dor para o paciente. E eu posso também ter uma técnica combinada, que a gente chama de hack, ou duplo bloqueio, que a gente chama. É hack anestesia com peridural, que a gente pode utilizar aquele kit que já vem com a agulha de hack e a agulha de peri juntas, e uma passa pela outra, e eu consigo. Faço a hack, tiro, passo o catéter por dentro da agulha de peridural, e eu vou injetando doses pequenas e fracionadas pelo catéter. Por quê? Numa anestesia, uma analgesia para parto normal, eu não posso tirar o bloqueio motor dessa paciente, porque se eu tirar o bloqueio motor da paciente, o trabalho pode ter prejuízo na sua progressão. Então, eu tenho que tirar a sensibilidade, e isso eu faço como? Usando doses menores e doses mais diluídas, tá? Doses fracionadas e diluídas. Por isso que o padrão ouro mesmo para analgesia de parto normal é o duplo bloqueio. Eu faço a hack, que vai anestesiar principalmente a região perineal, e faço o catéter de peridural, deixo o catéter para ir administrando essas doses menores e também fazendo um resgate quando a paciente começa a sentir dor. Sempre que eu vou fazer analgesia de parto normal, eu vou fazer o uso de um anestésico local, né, geralmente a bupivacaína ou ropivacaína, e mais um opioide. O opioide, ele melhora a qualidade da analgesia e também, principalmente, da analgesia pós-operatória para o paciente. Como eu falei para você, a gente tem que evitar o bloqueio motor. A partir do momento que eu instalei uma analgesia de parto nesse paciente, eu preciso de uma monitorização contínua, materna e fetal. Então, não existe, eu vou fazer um trabalho, passar um catéter para fazer analgesia de parto, e o obstetra não está perto, não está no serviço, não tem condição de ser feito. A gente tem que, sempre que possível, permitir a deambulação dessa paciente. Por isso, a importância de não ter um bloqueio motor. Por quê? Para facilitar a progressão do trabalho de parto. A analgesia de parto normal, ela pode ser feita em qualquer fase do trabalho de parto. É lógico que quanto antes a gente começar, melhor. Geralmente, ela inicia, assim, de forma mais efetiva, quando a paciente tem 3 a 4 centímetros de dilatação. E a solicitante, ela pede, ela tem que tem que solicitar, o médico examina, vê o grau de dilatação e comunica ao anestesista, pede para que ele realize a analgesia, inicie a analgesia. Certo? Então, a analgesia de parto, mais ou menos isso, depois a gente faz algumas discussões, tá? As cesarianas, né? Cesarianas, ela pode ser eletiva ou ela pode ser também de urgência. Aqui no Brasil, a quantidade de cesariana eletiva ainda é muito grande. Ela depende de como está a hemodinâmica desse paciente. Então, assim, como eu vou utilizar uma dose de anestésico maior? Eu vou ter um bloqueio simpático mais intenso. Eu não posso fazer uma anestesia para cesariana, por exemplo, com uma raquianestesia, porque essa paciente pode fazer um quadro hipotensivo muito grande e ter uma PCE. A mesma coisa, quando eu vou escolher a via de parto, eu tenho que pensar, existe alguma coagulopatia ou ela está fazendo uso de anticoagulante? Se ela tiver uma coagulopatia ou estiver fazendo uso de anticoagulante, eu não posso fazer uma anestesia de neuroeixo, nem a peri, nem a raque. Eu vou ter que fazer anestesia geral. Outra coisa que eu tenho que avaliar, essa paciente, ela tem deformidade prévia de coluna? Ela tem uma cirurgia prévia na coluna? Por exemplo, às vezes ela tinha uma escoliose congênita grave,
e colocou, fez aquelas cirurgias, não sei se alguém já viu uma cirurgia de escoliose congênita, o paciente começa com uma cirurgia que começa a corrigir na região cervical, vai até a região sacral, cheia de instrumentação, de parafuso, placa, certo? E isso também, muitas vezes, dificulta fazer uma anestesia de neuroeixo, uma RAC ou uma peri. E, às vezes, eu tenho que optar pela geral. A mesma coisa, o jejum. Eu tenho que saber se o jejum é adequado ou não. Se eu não tenho um jejum adequado, o que eu tenho que fazer? Eu opto pelas anestesias de neuroeixo. Então, imagina, a paciente chegou, é uma urgência, ela está estável hemodinamicamente, não está com hipotensão, e ela acabou de comer. Obviamente, a cirurgia, a anestesia mais segura para ela é uma raquianestesia ou uma peridural, e não uma anestesia geral. Professor? Oi. Caso a paciente tenha uma deformidade de coluna, a técnica caso a paciente tenha uma deformidade de coluna, a técnica que a gente vai utilizar para que coloque, né, a anestesia do RAC ou peri, o que for, vai ser a mesma, aquela lá que você falou, de procurar, cristalina, não sei o quê, ou então vai utilizar alguma coisa a mais, tipo um ultrassom, alguma coisa nesse sentido? A técnica, ela é basicamente a mesma, tá? Porque a gente não tem, quando a gente vai falar em anestesia de neuroeixo para gestante, não tem muito de onde a gente correr, né? A gente não pode fazer muito em cima, muito embaixo, né? Porque a gente precisa ter um nível adequado de bloqueio, né? De bloqueio sensitivo e motor também. Então, não tem muito para onde a gente correr. O que existe hoje? Hoje existe o uso do ultrassom, por exemplo, para essas funções de neuroeixo. Eu acho que a aplicação mais avançada, mais complicada do uso do ultrassom em anestesia é esse tipo de situação, né? Então, mesmo com o uso do ultrassom não é fácil, entendeu? Mesmo para quem tem experiência com ultrassom, muitas vezes não é fácil. O que a gente pede algumas vezes à paciente, se ela tem algum exame de raio-x anterior à gestação, alguma coisa desse tipo, para a gente ter uma ideia mais ou menos de onde que estão os parafusos, as placas, entendeu? Não é contraindicado a gente fazer um bloqueio de neuroeixo, uma RAC, uma peridural, mas a gente tem que pesar até que ponto que vale a pena tentar ou ficar tentando, né? Então, eu já fiz, por exemplo, cesariana, a paciente tinha uma cirurgia de coluna que ia da cervical à sacral. Eu fui lá de primeira conseguir, entendeu? Mas já teve situação que eu nem tentei, porque eu sabia que não ia dar. Então, é o bom senso, é um pouco se você tiver um artifício que possa te ajudar, entendeu? Não é contraindicado, mas você tem que pesar, e eu acho que também ficar tentando demais não vale a pena, certo? Okay. Explicar para o paciente que a chance dela precisar fazer uma anestesia geral, ela existe, tá? Então, a anestesia geral, geralmente, é quando existe alguma contraindicação para bloqueio de neuroeixo. Dificilmente a gente faz uma anestesia geral porque alguém quer uma anestesia geral para cesariana, entendeu? Geralmente, porque se o paciente não quer fazer RAC, é uma contraindicação absoluta para não fazer RAC. E aí eu tenho que fazer geral, mas geralmente ninguém quer isso. Por quê? Porque a gestante, ela quer ver o bebê nascer, certo? Então, geralmente, a anestesia geral, quando a gente faz, são para situações especiais, para a realização da cesariana. Então, é naquela paciente com cardiopatia grave, com uma extensa cirurgia de escoliose, por exemplo, coluna, ou que está usando anticoagulante, ou que está com alguma doença que causou coagulopatia, por exemplo, uma síndrome HELP, né, que a paciente faz uma plaquetopenia importante, 50, 40, 30 mil. Você não pode bloquear porque a chance de fazer um hematoma peridural ou hematoma subaracnoideu é grande, certo? Se a paciente, por exemplo, chega também instável hemodinamicamente, sangrou muito, seja por um trauma, por um quadro de hemorragia grave, também é uma paciente que ela não pode você fazer um bloqueio de neuroeixo, porque vai juntar o bloqueio simpático com o sangramento que essa paciente já teve, ela vai parar, certo? Então, geralmente a anestesia geral para cesariana são situações de eleição, são situações especiais. E eu preciso fazer um preparo adequado, eu preciso selecionar de forma correta esses fármacos, certo? Como que é que funciona isso? O que a gente mais se preocupa, na verdade, são os opioides. Por quê? Você vai fazer indução endovenosa nessa paciente, o propofol não vai ter interferência sobre esse bebê, por exemplo, se você usar o propofol como hipnótico.
Os bloqueadores neuromusculares também não vai ter interferência sobre esse feto, eles não atravessam a barreira útero-placentária, certo? Os opioides, sim. Então, a gente, quando vai fazer uma cesariana com anestesia geral, a gente deixa tudo preparado, o paciente toda monitorizada, veia funcionada, o obstetra faz o serviço, toda asepsia, antisepsia dessa paciente, deixa os campos prontos, tudo pronto, bisturi na mão. Quando eu injeto, eu acabei de injetar, eu tirei a consciência dessa paciente, por exemplo, injetei o hipnótico, eu já tenho certeza que ela está inconsciente, o obstetra vai fazer, vai extrair, vai fazer a extração fetal em poucos minutos. Menos de 2 minutos, esse bebê tem que estar saindo. Tanto que muitas vezes a forma com que eles fazem, ao invés de fazer o Phanestiel, né, eles fazem aquela infraumbilical para tirar o bebê mais rápido. Muitas vezes, por quê? Para que não dê tempo de uma grande quantidade, por exemplo, de opioide chegar na circulação do feto e ele nascer com uma depressão respiratória. Entendeu, pessoal? Então, a gente sempre, quando a gente vai fazer anestesia nessas gestantes, a gente tem que ter preferência por anestesia. A gente tem uma preferência por anestesia venosa e de ação curta, principalmente o propofol e o remifentanil, para manter essa anestesia. Os bloqueadores neuromusculares não é uma preocupação, a gente acaba geralmente usando a succinilcolina, porque a gente tem que fazer geralmente intubação em sequência rápida na gestante, então a succinilcolina ou o rocurônio são as de eleição. E a gente evita o agente inalatório em doses altas, no máximo uma dose muito baixa, porque eles promovem relaxamento uterino. Isso na fase de depois que o bebê nasce, isso é um problema se você tem relaxamento uterino, porque você vai ter sangramento. Sempre cuidado com via aérea, sempre deixar material de via aérea difícil e de broncoaspiração disponível também quando for fazer uma anestesia geral numa gestante. E quando essa paciente ela não existe uma contraindicação e você vai optar por peridural ou raquianestesia, qual que é a melhor técnica? No passado, o pessoal fazia muito peridural, há uns 20, 30 anos atrás. Por quê? As agulhas de raquianestesia, elas não eram descartáveis, elas eram muito grossas e elas faziam uma quantidade muito grande de cefaleia pós-raquianestesia. Hoje, com as agulhas cada vez mais finas, com a técnica descartáveis, né? Hoje, a técnica de eleição é a raquianestesia. Por quê? Ela é de mais fácil execução, ela dá um relaxamento motor melhor, ela dá um bloqueio melhor, facilita para o cirurgião e ela acaba sendo, de certa forma, porque eu uso uma dose menor de anestésico, ela acaba sendo, de certa forma, mais segura. Sempre ter um controle rigoroso com a asepsia e antisepsia. Sempre tratar agressivamente a hipotensão, independente da técnica que você utilizar, se é uma técnica com bloqueio de neuroeixo ou uma anestesia geral. Os espaços que a gente faz anestesia para cesariana ou para peridural é o espaço L3, L4 ou L4, L5, geralmente, tá? Sempre que possível também utilizar opioide, porque ele melhora a qualidade do bloqueio, certo? E ele promove uma analgesia pós-operatória significativa, principalmente a morfina, ela dá um tempo maior de analgesia pós-operatória. Essas técnicas hoje são bem seguras, quando bem empregadas, e os anestésicos que são utilizados para promover esses bloqueios, eles não atingem a circulação fetal. Então, os bloqueios de neuroeixo são muito seguros para o feto também. Na raquianestesia, geralmente a gente utiliza a bupivacaína pesada, geralmente em torno de 10 a 15 miligramas, mais morfina de 50 a 100 microgramas. Na peridural, a gente pode utilizar tanto a ropivacaína 0,5% ou a bupivacaína, geralmente um volume de 20 a 30 ml, mais morfina de 1 a 2 miligramas, aqui está errado, é 1 a 2 miligramas, e sempre com a vantagem de analgesia pós-operatória e também da mãe poder acompanhar o nascimento do seu bebê, tá? Vasopressor é uma coisa importante, esses são vasopressores, esses que eu citei aí, etilefrina, fenilefrina, metaraminol, efedrina, eles são vasopressores de ação rápida e curta. Então, geralmente eles são, não para tratar aquela hipotensão, por exemplo, de uma paciente que teve um sangramento exagerado, está com choque hemorrágico franco, não é para isso. Isso aí é principalmente para tratar aquela hipotensão causada pelo bloqueio simpático, né? Ou às vezes até um sangramento que deu hipotensão, mas de forma transitória, né? Então a gente sempre tem que estar
com eles disponíveis. Geralmente, a maioria dos anestesistas já deixam essas drogas até prontas, porque a gente sabe que uma raquianestesia, quando ela atinge um nível adequado, dificilmente ela não vai fazer algum grau de hipotensão, e a gente tem que corrigir. O metaraminol, a única ressalva que tem é para você, quando for utilizar esse vasopressor, apenas se o paciente tiver uma frequência cardíaca maior de 80, porque ele acaba fazendo uma bradicardia reflexa importante, e então é mais seguro quando o paciente está com frequências acima de 80 sem batimentos. E sempre a meta é manter a pressão arterial da gestante igual aos níveis pressóricos iniciais. Sempre no final do parto, depois que o bebê nasceu, a placenta dectou, você vai ter que usar um uterotônico. O de eleição é ocitocina, sempre na menor dose possível para evitar os efeitos colaterais. Você pode também utilizar os derivados do ergot, o metergin, o nome comercial mais conhecido, né? Só tomar cuidado com os pacientes hipertensos e os pacientes cardiopatas. E a ocitocina, ela tem efeitos colaterais, então ela faz vasodilatação periférica, mas faz vasoconstrição coronariana. Por isso que a gente tenta utilizar a menor dose possível, embora algumas vezes exista um conflito entre o anestesista, que quer usar a menor dose possível, e o obstetra, que quer usar uma dose alta e não se preocupa com os efeitos colaterais. A anestesia em si e as medicações que são feitas podem trazer uma série de efeitos colaterais e, às vezes, algumas complicações. Então, você tem náuseas, vômitos, tem prurido, a dor pós-operatória sempre tem que ter uma preocupação, o tromboembolismo venoso, assim como a embolia por líquido amniótico, embora raro, é um evento catastrófico, e sempre tomar cuidado com hematoma peridural e raquidiano, então observar se essa paciente não tem nenhuma discrasia sanguínea ou não fez uso de anticoagulante. A broncoaspiração também é uma complicação que pode acontecer, principalmente anestesia geral, ou numa peridural, ou RAC, onde o paciente, por hipotensão, por exemplo, perdeu a consciência, e tomar sempre cuidado com dificuldade de manejo de via aérea. Tratar hipotensão e hipertensão. Lesões neurológicas podem ser causadas principalmente pelos bloqueios de neuroeixo, e a gente tem a cefaleia pós-punção dural, que é uma cefaleia que, de certa forma, ela não é... A cefaleia pós-punção dural, ela pode acontecer tanto pela RAC, que a gente perfura a dura mater mesmo, que é aracnoide, e você pode ter uma perda contínua desse líquido, ou você vai fazer uma peridural e, inadvertidamente, você avança a agulha um pouquinho mais e você faz uma punção raquidiana com uma agulha de peridural. Qual o problema? O orifício é muito maior, a perda licórica vai ser maior, a chance de ter uma cefaleia pós-punção vai ser muito maior, e o tratamento, às vezes, também é um pouquinho mais chato, embora seja igual, tá certo? Sintomas de cefaleia pós-punção peridural. É aquela paciente que sente dor de cabeça relacionada ao ortostatismo. Então, ela está deitada, ela não sente dor de cabeça. Ela senta ou levanta, e imediatamente aparece uma dor de cabeça de intensidades variáveis, tá? Pode estar associada a náusea, pode estar associada a vômito, pode estar associada a escotomas também. Pode ter sintomas neurológicos que simulam outras doenças neurológicas. Por isso, é importantíssimo o diagnóstico diferencial. Sempre pensar, se tem o sintoma clássico da cefaleia ao ortostatismo, é lógico que a maior probabilidade é de ser uma cefaleia pós-RAC. Mas pensar que essa paciente cefaleia gestante pode ser um aneurisma, pode ser um hematoma subdural, pode ser outras coisas que não cefaleia pós-RAC. O tratamento, hidratação, não é hiperidratação, como se pensava no passado. Medicamentos à base, por exemplo, de cafeína. Você pode ter também analgésicos, corticoide, anti-inflamatórios. E quando a dor é mais intensa ou é refratária a esse tratamento clínico, a gente tem duas opções. Ou você faz um bloqueio do gânglio esfiano-palatino, com ropivacaína ou cotonete, que você coloca nas duas narinas. Eu coloco geralmente uma de cada vez, né? Com ropivacaína ou lidocaína, deixa por 15 minutos em cada, e essa paciente costuma ter uma melhora sintomática na grande maioria das vezes, né? O único problema é que nem sempre é duradouro. Às vezes passa algumas horas ou alguns dias e ele pode retornar. E o tratamento padrão ainda continua sendo o tampão sanguíneo peridural.
que a gente retira em torno de... A literatura é ampla, ela fala de 15 a 60 ml. Eu nunca fiz mais que 20. E já faço 20 com medo, geralmente 15, porque você vai injetar sangue no espaço peridural, próximo do lugar onde está o orifício, com a intenção de tampar e também aumentar a pressão peridural, que transmite esse aumento para a pressão licórica. A dor de cabeça geralmente desaparece instantaneamente e a chance de recidiva é extremamente baixa. O único problema existe riscos de infecção local, você inadvertidamente fazer uma nova punção e uma agulha de peridural no espaço e piorar essa dor de cabeça, tá? Mas é o tratamento padrão ouro ainda. Sempre vai existir situações especiais, então você vai pegar, por exemplo, gestante asmática. Uma gestante asmática, se ela tiver em crise aguda de asma, o bloqueio de neuroeixo é ruim para ela, apesar de a gente imaginar o contrário. Mas como a gente acaba anestesiando a caixa torácica e alterando a dinâmica ventilatória, ela pode descompensar. Então, muitas vezes a gestante asmática, eu vou ter que fazer a própria anestesia geral nela. E utilizar os agentes que evitam a broncoconstrição. Principalmente, por exemplo, como indutor, você pode utilizar a cetamina. Tomar sempre cuidado com as síndromes hemorrágicas, principalmente a síndrome HELP, porque às vezes ela pode ter plaquetopenia, e toda vez que o paciente tiver menos de 70 mil plaquetas, está contraindicado a realização de bloqueio de neuroeixo. 70 mil plaquetas, tem que estar acima de 70 mil, tá? Então, a gente sempre acaba tendo muitos desafios, isso na verdade são capítulos, então a gente não vai entrar em detalhes. É a gestante com eclâmpsia, com pré-eclâmpsia, a gestante com obesidade, a gestante cardiopatas e as com doenças neurológicas e neuromusculares. Tudo bem aí, pessoal? Como que tá? Estão me ouvindo? Confirma. Oi, professor. Boa noite. Boa noite. Tem uma pergunta no chat da Vanessa. Por qual motivo a cefaleia só ocorre quando a paciente se levanta? Vamos lá. Por qual motivo? Na verdade, se você for procurar na literatura, você vai ver que ainda hoje as causas, o mecanismo da cefaleia pós-RAC, eles não estão totalmente esclarecidos. Mas qual que é a hipótese mais provável? A gestante ela faz uma punção subaracnoideia e aquele orifício da dura mater, ela depois que a gente retira a agulha, depois que você faz a RAC anestesia, ela tem que fechar aquele orifício, as fibras vão fechar. O que acontece? Não se sabe por quê. Obviamente, a gente sabe, por exemplo, se eu fizer com uma agulha mais grossa, a chance de fechar vai ser menor, mas esse orifício não fecha e essa paciente fica tendo uma perda licórica contínua, certo? Então, ela vai fazer um quadro de hipotensão licórica e aí, quando ela assume a posição ortostática, como é um canal, é um sistema integrado, né? O mesmo líquor que está no nosso encéfalo também vai estar no nosso canal medular. Como a pressão ela está diminuída, é como se o cérebro fizesse desabasse e ela faz uma tração de meninge, certo? Essa dor dessa tração da meninge é que é a causa da cefaleia pós-RAC. Então, por isso que é bem característico. Se a paciente chegou com cefaleia pós-RAC, ela está sentindo dor deitada, a gente desconfia que não é cefaleia pós-RAC. Entendeu? Ou muitas vezes a gente é chamado para avaliar a paciente no pronto-socorro, a paciente está lá sentada, tranquila. Quanto que dói? Dói o tempo todo, mas ela está sentada. Entendeu? E se deita, melhora? Não melhora. Aí a gente desconfia que provavelmente não é. Não sei se eu consegui explicar, era exatamente isso? Professor, deu para entender a sua resposta, sim. Muito bom. Obrigada. E tem outras coisas que aumentam a chance de cefaleia pós-RAC, tá? Por exemplo, o número de punções. Então, imagina que eu fiz uma RAC e o bloqueio não ficou adequado, eu tive que fazer outra RAC, ou seja, eu tenho 2 orifícios, certo? Então, teoricamente, tem uma chance maior dela ter a cefaleia pós-RAC. Ou quanto mais calibrosa a agulha que eu utilizar também, maior a chance dessa cefaleia pós-RAC acontecer.
Tem mais perguntas que ficaram no chat que eu não... Professor, acredito que não. Tudo certo. Vocês viram esse caso clínico que eu passei? Professor, o senhor pode aumentar a tela, por gentileza? Vou aumentar aqui. Obrigada. Então, temos uma gestante de 30 semanas que dá entrada no serviço de emergência trazido pelo Corpo de Bombeiro em PCR após ferimento por arma branca, em região de tórax e região cervical. PCR foi constatada há 5 minutos. Qual a conduta a ser tomada? Vocês acham que isso aí foi lá em São Paulo? Essa semana em Três Lagoas. Acho que fazer uma cardiotopo para ver como é que o feto tá e a partir daí ver a conduta, né? Provavelmente vai ter que tirar o feto. Ó, vamos lá então, por partes. O cardiotoco, ele é um exame que ele vai levar alguns minutos para você realizar. Então, a gente tentar fazer um cardiotoco, tentar fazer um ultrassom, saber como essa paciente está, como o feto está, nesse momento, não tem importância para a gente. Notem você que a paciente está em PCR, ela não está em óbito. Então, existe a chance de reversibilidade, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai tratar essa paciente é conforme preconiza o ATLS. Você vai ver a via aérea da paciente, na letra A. No B, você vai ver a respiração. No C, a circulação. Certo? Só que assim, você constatou, por exemplo, que ela está em PCR, o que você vai fazer? Primeira coisa, chamou, não atendeu, você vai iniciar as manobras de reanimação, ressuscitação. Provavelmente já iniciaram essas manobras. Imagina que o bombeiro chegou com ela fazendo essas manobras, correto? Lembra que o útero gravídico é um grande problema para a mãe, a compressão mecânica que ele causa? Então, você acadêmico está lá no pronto-socorro, o pessoal começou a fazer a compressão torácica, a ventilação, já tem gente, o médico está se preparando para entubar, estão tentando reanimar a mãe. Você pode fazer duas coisas fundamentais que ninguém às vezes fez e você já fez mais que todo mundo fazendo isso. Uma é você se deslocar até próxima da mãe e fazer um deslocamento manual do útero da mãe para a esquerda. Uma manobra onde você puxa o útero dela para a esquerda, para tirar essa compressão da cava. Por quê? Porque isso melhora o retorno venoso, melhora o débito cardíaco e aumenta a chance de você ter uma ressuscitação mais eficiente. Então, a primeira coisa é isso. O paciente gestante tem que ter desvio do útero, principalmente do lado esquerdo. Segunda coisa, contatar imediatamente o serviço de obstetrícia do seu local, do seu hospital. Porque muitas vezes por exemplo, se o serviço de obstetrícia chega e essa paciente está parada, a cesárea de emergência ou uma cesárea perimortem, que a gente chama, ela pode ser a chance do bebê ainda se salvar. Às vezes a mãe não salva, o bebê salva. Então, as duas coisas importantes é isso. Você vai reanimar conforme o ACLS, tratar porque é um trauma conforme o ATLS, fazer um deslocamento manual do útero e também fazer o quê? Chamar o serviço para realizar essa cesárea o mais rápido possível. Chamar o banco de sangue, vai iniciar a transfusão, vai, o quanto antes, retirar esse feto, certo? Esse bebê, tá? Para o bem dele e da mãe, tá certo? E mais um tópico que a gente fala aqui em relação à via aérea, que a via aérea, por exemplo, em um quadro de parada, a gente não tem uma prioridade, não no TLS, mas num quadro de via aérea, a paciente tem uma via aérea pérvia, eu não tenho aquela necessidade, não, tanto pelo ATLS quanto pelo ACLS, imediata de intubar. Na gestante, a gente já pensa diferente, tem que ser mais precoce a intubação. Por quê? Porque o risco de regurgitação dela é maior também, certo?
Dúvidas? Pessoal? Não, professor. Então, eu espero que tenha sido proveitoso a aula, tá? Quer falar? Obrigada, professor. Foi ótima a aula, sim. Obrigado a todos e uma boa noite para vocês. Pessoal, quem preencheu o formulário, então,